Hoje eu trouxe introduções. Eu trouxe introduções diferentes, compostas por diferentes alunos também. E a gente vai analisar pontos em comum de cada uma dessas soluções, pontos divergentes, o que elas têm de bom, o que elas têm de ruim. Vamos dar uma olhada? Vamos dar uma olhada em torno disso, vamos dar uma pesquisada para a gente poder ver qual seria melhor, qual seria pior, o que você mais se aproxima. Às vezes fala assim, Gustavo, você falou que determinada introdução estava melhor dentre essas 6, são 6 aqui introduções, só que o meu estilo de escrita é mais esse. Aí você se espelha nesse. Gustavo, mas eu curti mais esse aqui, tudo bem, então vamos dar uma olhada. O bom da redação é que é uma disciplina muito plural. A redação aceita muito, mas muito aí por parte do candidato, por parte do aluno. Então vamos dar uma olhada em cada um dos elementos que compõem essas introduções. Sempre estou trazendo aqui em verde para vocês o tema e na sequência a introdução do aluno. Lembrando que hoje a gente não vai analisar uma redação completa, a gente vai analisar aspectos que compõem a introdução e fazer esse paralelo com a escrita de cada um dos alunos. Por exemplo, olha, essa introdução está bem maior do que esse tipo de introdução aqui. Lembrando que na letra do aluno, na letra do candidato, todas essas introduções que a gente está analisando, elas apresentaram ou 6 ou 7 linhas. Digo mais, a maioria delas são 6 introduções. A maioria delas, estatisticamente, apresentou 6. Foram poucas dessas aqui que apresentaram 7, mas nenhuma delas apresentou 8, 9, 10 linhas. Isso aí a gente deixa para quem? Deixa para os desenvolvimentos. Deixa para conclusão. Agora a introdução não. A introdução é conhecida por ser o parágrafo realmente mais pequeno. E ou a gente vai reescrevê-la, né? Claro que isso em um texto de 30 linhas. Às vezes a banca te dá 40, às vezes a banca te dá 50. Tem bancas que dão apenas 10 linhas, 20 linhas, mas se a banca trabalhar com você com 10 linhas da sua introdução vai apresentar 6 ou 7 linhas. Então, quando eu trago um texto digitado para vocês, percebo que aqui deu muito mais de 6 ou 7 linhas. Agora aqui também deu? Deu. Só que na escrita da pessoa apresentou o tanto correto. Então ignorem a questão do tamanho. Quero que vocês vejam em relação ao conteúdo. Vão dar uma olhada aí para nós, viu? De acordo com o artigo 2º da Lei 11.771/08, o turismo é definido como qualquer atividade, seja viagem ou estado, feita por pessoa física durante um período menor que um ano em lugar diferente do seu entorno habitual. Nesse viés, o romance A Volta ao Mundo em 80 Dias, do francês X, tornou-se um clássico da literatura ao narrar justamente atos que se enquadram nessa descrição, o que diverte da conjuntura do Brasil do século XXI, já que essa prática é negligenciada e subdesenvolvida. Por assim ser, diante da potencialidade de otimização do turismo, é importante entender a ação pública a seu respeito, assim como os fatores que impedem sua evolução. O primeiro ponto que eu quero analisar nesse texto aqui, assim como em todos os outros, vai ser o ponto inicial de todos, é a quantidade de frases. Por exemplo, aqui nós tivemos o início de uma frase que encerrou-se aqui, uma. Aqui a segunda iniciou aqui e fechou aqui, terceira. Eu erro nas contas, segunda. E aqui a terceira iniciando aqui e fechando aqui. Então nós tivemos a presença de 3 frases. Vamos dar uma olhada nesse outro aqui, sem ler. Eu destaquei sempre em vermelho para você onde está iniciando o conectivo, representando o início de uma frase. Então, aqui nós tivemos uma, aqui nós tivemos 2, aqui nós tivemos 3. Então, essas 2 primeiras introduções, elas apresentaram o quê? 3 frases, 3 pontos finais. Deixa eu ver aqui a próxima. Aqui teve uma, aqui 2, aqui novamente 3. Aqui a gente teve a presença de uma, aqui a presença de 2 e aqui novamente de 3. Deixa eu passar aqui para a próxima. Aqui uma, aqui 2, aqui 3. Deixa eu ver isso aqui. Aqui uma. Inclusive esqueci de destacar esse conectivo aqui, ó. Deixa eu destacar para vocês. Estão colocando ele em vermelho e em negrito, assim como estão os demais. Então aqui a gente teve uma, aqui a gente teve 2 e aqui a gente teve 3. Então, o primeiro ponto em comum que eu quero que vocês observem em todas essas introduções que eu estou apresentando para vocês. Todas elas foram constituídas pela presença de 3 frases, 3 pontos finais. Tem aluno que vira para mim e fala o seguinte: Gustavo, posso escrever 4 pontos finais na minha introdução? Pode. Só que é difícil em razão de que, assim como eu disse anteriormente, a introdução tem que ser o menor parágrafo de todos no seu texto. Se a gente for compará-la com os nossos desenvolvimentos, com a nossa conclusão, ela tem que estar menor.
ou no máximo igual, mas normalmente ela é menor ali para nós. E como ela é menor, ela tende a ter 6 ou 7 linhas, se a gente for escrever 4 frases, às vezes as 4 frases elas vão ficar muito curtas, elas vão ficar muito pequenas. E lembrando que quem escreve frase muito curta, quem escreve frase muito pequena é o quê? Criança, quem está no pré-escolar. Criança, quem está no pré-escolar, normalmente escreve frase bastante diminuta em termos de extensão, porque não consegue escrever uma frase longa que apresente sentido. Então, quando a gente escreve uma frase muito bonitinha, muito curtinha, é desinteressante. Ela se assemelha a uma frase primária, uma frase de quem está iniciando a alfabetização. E quando a gente escreve uma frase muito longa, sem ponto final, também é errado. Porque a gente fica cansado, a gente espera que o ponto final chegue, não chega, a gente fica ofegante e está errado. Então, o primeiro ponto em comum, o primeiro ponto para você poder comparar com as introduções que você apresentou até hoje e, eventualmente, ainda vai apresentar para a minha correção aqui na parágrafo. Essa introdução está composta pela presença de 3 frases, ela está composta pela presença de 3 pontos finais, assim como foram todas essas introduções, sem nenhum ponto divergente em relação a isso. Eu peguei aleatoriamente, peguei redações aleatoriamente de alunos, pedi que fossem ditadas para eu poder analisar e não tinha contado até então quantidade de frases. Estou contando aqui nesse primeiro momento vocês e, por coincidência, todas 3 frases, que é uma estrutura maravilhosa, é o que eu realmente indico para você. Agora que a gente contou a quantidade de frases, que são 3 em cada um desses parágrafos, vamos dar uma olhada em conectivos. Olha só, aqui usou nesse viés, que tem como sinônimo nesse sentido ou nesse contexto, e aqui utilizou por assim ser. Eu, particularmente, normalmente, na maioria das vezes, tendo a usar mais ou menos nesse sentido aqui também, viu? Eu sempre coloco na frase que eu vou colocar as minhas delimitações, o conectivo por assim ser, na minha introdução. Agora, esse segundo aqui é que vai variar. Eu vario de acordo com o que eu estou escrevendo, de acordo com o que eu apresentei de argumentação, mas esse aqui, eu, Gustavo, sempre utilizo por assim ser. Gustavo, se eu utilizar outro, vai estar errado? De forma alguma, né? Mas normalmente você vai utilizar um conectivo conclusivo aqui. Então aqui a gente tem o nesse viés e aqui tem um por assim ser. Vamos dar uma olhada em outros? Aqui, ó, sinônimo de nesse viés, que foi o nesse contexto. E aqui, ao invés de por assim ser, a pessoa precisou economizar espaço e escreveu assim. Você também pode escrever o sendo assim, que é um intermediário entre o assim e o por assim ser. Você pode escrever dessa forma ou desse modo. Então perceba que essa introdução, ela apresenta os mesmos papéis de conectivo, os mesmos papéis de coesão estrutural, quando comparados com a primeira introdução que apareceu em tela aqui para nós. A diferença foi que aqui foi nesse viés e aqui nesse contexto, mas são sinônimos, e que na primeira foi por assim ser, e aqui quis economizar espaço, escreveu só assim. Mas eu, se fosse você, deixava assim para utilizar no meio, no interior das frases, e preferia, né, iniciar a frase com por assim ser. Até porque nós, banca corretora, nós preferimos conectivos visualmente menores a serem utilizados no interior da frase e conectivos visualmente maiores a serem utilizados para iniciar a frase ou iniciar parágrafo. Falar que está errado seria uma mentira, mas falar que dá para melhorar, com certeza dá para melhorar. Vamos dar uma olhada nesse aqui, olha só. Aqui a gente utilizou o pronome demonstrativo esse, essa, isso, que é um dos poucos conectivos que não puxam vírgula posterior. E aqui a gente já tem o conectivo com efeito. Perceba que essa introdução ela já está aí, em termos de coesão estrutural, um pouquinho diferente das introduções que a gente viu anteriormente. Sabe por que ela está um pouquinho diferente? Porque ela já não apresenta conectivo com os mesmos papéis. Olha, enquanto aqui a gente tem o nesse viés e o nesse contexto, e aqui o por assim ser e aqui o assim, aqui a gente já tem outro estilo de conectivo. Aqui a gente já tem a questão de esse, essa, isso, que é um pronome demonstrativo, exercendo papel de conectivo, e na sequência a gente tem a expressão com efeito. Gustavo, está errado aqui? Não, você vai chegar comigo aqui daqui a pouco e vai perceber que de acordo com o que esse autor ou essa autora escreveu, está errado hora nenhuma. Agora vamos dar uma olhada na outra introdução. Olha só. Concordando um pouco com essa aqui, né? Então um pouco parecido, olha para você ver. Parecido em termos de conectivo. Porque a segunda frase foi iniciada com esse, essa, isso. Já a terceira foi o nesse sentido. Vamos dar uma olhada aqui nessa. Tema ruralista versus indígena.
Segunda frase começando com esse, essa, isso. E a terceira frase começando com por assim ser. Aqui o dessa forma. E aqui o do mesmo modo. Enfim, quero que vocês percebam aí pontos em comum, pontos divergentes dessas introduções. E lembrando que, em termos de coesão estrutural, todas elas ficaram adequadas. Eu li essas introduções antes de vir analisar aqui com vocês e estou dizendo para você que em coesão estrutural todos ficaram adequados. O conectivo utilizado ele vai depender do que a gente escreveu. O conectivo utilizado vai depender das informações presentes na nossa frase. Dificilmente a gente vai pegar um conectivo e falar assim, olha, esse conectivo ele sempre vai ser utilizado aqui e não vai estar errado. Existem conectivos assim? Existem. Por exemplo, na conclusão. Você sempre pode começar a sua conclusão com portanto que jamais vai ter errado. Quando inicia-se os seus desenvolvimentos, você sempre pode iniciar os seus desenvolvimentos com em primeiro plano, em segundo plano, em primeiro lugar, em segundo lugar, em primeira análise, em segunda análise. Esses conectivos eles nunca vão dar errado. A mesma coisa aqui para a terceira e última frase da sua introdução. Se sempre quiser iniciar com por assim ser, ou dessa forma, ou dessa maneira, um conectivo conclusivo, sempre vai dar certo. Mas existem alguns outros conectivos, a exemplo do conectivo a iniciar a segunda frase da sua introdução, que não tem como ele ser fixo. Não tem como eu virar para você e falar, sempre utiliza um conectivo x, y, z para iniciar a segunda frase da sua introdução. Não tem, que vai depender de acordo com o contexto, de acordo com as informações que você apresentou naquele parágrafo. Então, agora que a gente já analisou a presença de três frases em todas essas introduções, agora que a gente analisou o tamanho dessas introduções na letra original do aluno, que é um tamanho de 6 a 7 linhas, agora que a gente já viu os conectivos que iniciaram cada uma das frases que compõem essa introdução, vamos dar uma olhada agora em aspectos argumentativos. Vamos ver a quantidade de argumentação em cada uma dessas introduções. Olha só, lendo aqui novamente e depois indo para as próximas. De acordo com o artigo 2º da Lei 11.771/08, turismo é definido como qualquer atividade, seja viagem ou estada, feita por pessoa física durante um período menor que um ano, em lugar diferente... Peraí, pessoal, vou só tirar esse vermelho que estava aqui, em razão de que a gente já analisou o conectivo, e eu vou precisar dessa cor vermelha daqui a pouco para analisar outros elementos, viu? Então, só tirando esse vermelho aqui, para na sequência a gente dar continuidade. Depois eu tiro do resto. Dessas três aqui já está ótimo para a gente poder iniciar. Cadê? Viagem ou estada feita por pessoa física durante um período menor que um ano, em lugar diferente do seu entorno habitual. Nesse viés, o romance A Volta ao Mundo em 80 Dias, do francês X, tornou-se um clássico da literatura, ao narrar justamente atos que se enquadram nessa descrição, o que diverge da conjuntura do Brasil do século XXI, já que essa prática é negligenciada aqui, na verdade, provavelmente, né? Isso que é uma editação, acredito que não seja um erro do aluno ou da aluna. Então, é negligenciada e subdesenvolvida. Por assim ser, diante da potencialidade de otimização dela, é importante entender a ação pública a seu respeito, assim como os fatores que impedem sua evolução. Assim como a gente havia combinado, após a gente ter visto a quantidade de frases, o tamanho do parágrafo e analisado também a questão da coesão estrutural, o emprego de conectivos dentro de cada uma dessas 6 introduções, agora estou analisando com vocês em relação à argumentação. E vamos ver quais foram, né, os aspectos argumentativos utilizados por cada um desses candidatos. Olha, o primeiro aspecto argumentativo é uma citação. Sabe citação de quê? Citação de lei, a Lei 11.771, sancionada em 2008 aqui no Brasil. Mais especificamente, citação do artigo 2º dessa lei. Dentro desse mesmo parágrafo, a gente tem uma outra carga argumentativa. A gente tem a carga argumentativa por meio de livro e seu respectivo autor. Olha para você ver, a gente tem o livro A Volta ao Mundo em 80 Dias. E na sequência a gente tem a citação com o nome do autor responsável, o fulano de tal. Perceba que essa introdução, então, ela foi composta pela carga argumentativa de 2 elementos diferentes. Citação de lei e o artigo da lei que estamos analisando. Citação de livro, de obra e do autor, do responsável por essa obra. Claro que dentro dessa introdução a gente também tem carga argumentativa por meio de fatos.
senso comum, porque é inevitável não ter um fato, é inevitável não ter um senso comum. Agora, o que é errado é você escrever um parágrafo exclusivamente baseado no fato, exclusivamente baseado no senso comum, que não foi o que aconteceu aqui. Aqui está maravilhoso. Inclusive, é esse estilo de introdução que eu escrevo nos meus textos. Gustavo, como assim é esse estilo de introdução? Com duas cargas argumentativas em destaque, com 2 pontos que eu argumento diferente. A única coisa diferente dessa introdução com um texto meu, por exemplo, é que eu ia variar. Se aqui eu usei, por exemplo, citação, aqui eu tentaria não usar uma citação. Eu já me valeria de uma alusão histórica. Se aqui eu usei citação, eu já não ia usar outra citação. Eu já ia usar, por exemplo, aí para nós, uma carga comparativa do Brasil com outros países do mundo. Perceba que esse aluno ou essa aluna usou 2 cargas argumentativas, mas são a mesma, que é citação. Tá tudo bem? Tá tudo bem. É possível melhorar? É. Como que ele melhora, essa pessoa, esse aluno aqui? Colocando uma carga argumentativa diferente de citação. Pode colocar aí para nós uma comparação da realidade brasileira com a realidade internacional. Pode colocar uma alusão histórica, por exemplo. Pode colocar um argumento de autoridade, que é a frase de alguém, mas está excelente. Para ficar perfeito, é só variar o processo argumentativo, que ambos estão alocados na situação de citação. Agora vejamos esse aqui, ó. A saga de livros, As Crônicas de Gelo e Fogo, do escritor X, mostra a história da personagem X, uma princesa que fica grávida aos 14 anos e sofre as consequências desse processo precoce. Lembrando que o tema agora é gravidez na adolescência. Nesse contexto, fora da literatura, a realidade do Brasil é semelhante, uma vez que o país ocupa o 49º lugar no que se refere à gestação por adolescentes, de acordo com dados do Banco Mundial. Assim, os principais fatores que contribuem para o aumento dessa problemática são a falta de planejamento familiar e orientação por meio do Estado. Gustavo, quais seriam as cargas argumentativas que se destacam aí para nós? A primeira que esse candidato, que esse aluno utilizou, foi citação, tal qual o outro aluno. E citação de livro. Perceba que aqui a gente tem um livro, A Volta ao Mundo em 80 Dias, que deu a volta ao mundo em X dias, escrito pelo francês X, assemelhando-se ao tema turismo. Agora, a obra que está em análise é As Crônicas de Gelo e Fogo. As Crônicas de Gelo e Fogo, e na sequência a gente tem o nome do autor, o nome do responsável pela obra, Game of Thrones aí para nós. E além de ter citação de obra e citação do nome do autor com a caracterização dele de forma breve, a gente tem como segundo processo argumentativo uma estatística. Perceba que apresentou uma estatística em relação a esse tema, que o Brasil ocupa o 49º lugar no que se refere à gestação por adolescentes, de acordo com dados do Banco Mundial. Agora vamos comentar sobre a presença dessas cargas argumentativas? Vamos lá. A primeira, não tem nenhuma reclamação, tá tudo bem, viu? A gente tem aí o nome do livro, você poderia escrever Game of Thrones, nome de série mesmo, com o nome do autor. Jeito que você preferir, as 2 formas ficam corretas. Agora isso aqui está errado. O que tem de errado aqui para nós? Primeiro ponto. Ao apresentar uma estatística, diga a fonte dela e diga o ano de realização da pesquisa. De acordo com dados publicados em 2015 pelo Banco Mundial, em 2019 pelo Banco Mundial ou em 2020 pelo Banco Mundial, qual foi a data de realização dessa pesquisa? Então, o primeiro erro a se destacar aí é não existe o ano de realização dessa pesquisa. E segundo ponto, estatística é o único processo argumentativo, repito, o único, que não pode vir em sua introdução. Estatísticas só podem vir ao longo dos seus parágrafos de desenvolvimento, mas nunca na sua introdução, nem na sua conclusão. Então perceba que nesse primeiro texto a gente tem 2 cargas argumentativas, baseadas em citação. Agora aqui a gente tem 2 cargas argumentativas baseadas em citação? Não. Uma é citação, outra é estatística. O problema é que estatística só pode vir ao longo dos seus desenvolvimentos. Não coloque estatística na sua introdução. Agora já voltando esse aqui para a cor normal, porque daqui a pouco eu já tenho que destacar outros elementos que constituem essa introdução. Então, por enquanto, vocês estão vendo comigo que está sendo 2 cargas argumentativas e é o que eu indico para vocês, viu? Não importa se vocês estão na introdução, não importa se vocês estão no desenvolvimento, eu indico que vocês façam 2 cargas argumentativas diferentes e se aprofundem nessas cargas argumentativas. Porque tem aluno que às vezes joga a carga argumentativa, mas não se aprofunda, não comenta sobre ela. Tem aluno, por exemplo, que escreve assim, ó,
O pensador XYZ disse assim, assim, assado. Joga a frase dele, ponto final. É errado. Você tem que dizer o pensador, caracterizá-lo, a frase dele, colocar uma vírgula e, na sequência, comentar o que você acredita daquela frase. Ela é positiva por quê? Ela é negativa por quê? O que tem de bom, o que tem de ruim nela? Então não basta você dizer o argumento, é preciso aprofundar. Perceba que aqui disse a lei, o artigo, e aprofundou sobre. Aqui nós dissemos autor, caracterização do autor, obra, e disse o que aconteceu na obra. Inclusive poderia dar uma aprofundada nesse caso. Aqui houve autor, obra e caracterização de que aconteceu na obra. A caracterização de uma princesa que fica grávida aos 14 anos de idade. Aqui nós temos informação, a fonte, só faltou dizer a data e jogar isso para os desenvolvimentos. Agora vamos dar uma olhada nessa introdução. Nos períodos de guerras, sendo somente o domínio geopolítico insuficiente, é comum que estupros ocorram com o intuito de humilhar nações inimigas. Isso demonstra a gravidade desse ato, o qual é realizado como uma afirmação de poder sobre outros vulneráveis e se estende pela sociedade moderna ou odierna. Com efeito, há impunidade à violência sexual no Brasil em grande parte dos casos, a qual precisa ser combatida, uma vez que existe a relativização do estupro, além da dificuldade de denúncia por parte das vítimas. Gente, se fosse para destacar como ordem de melhores introduções, por enquanto, a melhor está essa, que a gente tem duas cargas argumentativas válidas, ainda que ambas sejam citação. Na sequência essa, que a gente tem duas cargas argumentativas, porém só essa é válida. Essa é inválida porque estatística só pode vir ao longo dos desenvolvimentos. E em terceiro lugar ficaria essa. Gustavo, por que essa que ficaria em terceiro lugar? Eu gostei tanto dela que a gente não tem uma carga argumentativa forte. Você não tem aí nada que se destaque e chama muita atenção. É claro que está um texto bom, está uma introdução que a gente entende que o autor, a autora quer escrever, mas falar que chama a nossa atenção tanto quanto as outras duas introduções, em termos argumentativos, é errado. A gente não tem aqui nenhuma lei, a gente não tem nome de nenhum órgão, a gente não tem nenhuma data concreta, nome de ninguém, nenhum livro, nenhum filme, série, desenho, novela, não tem nenhuma alusão histórica concreta, apenas genérica. Então perceba que essa introdução aqui está muito ampla, ela está muito genérica e ela não pegou uma carga argumentativa forte, ela está baseada mais no senso comum. Por exemplo, como que a gente melhoraria? Colocando o nome. Colocando o nome é ótimo. Colocando uma data concreta. E na sequência o nome de uma guerra que ficou conhecida por esse sentido. Uma guerra em que houve um estupro em massa da nação vencedora contra a nação inimiga. Então, de todas essas introduções, essa que seria a mediana. Ela está ruim? De forma alguma. Mas medianas comparada às outras e em terceiro lugar até agora. Vejamos essa outra introdução de turismo. Segundo a medida provisória, olha a carga argumentativa. A gente já tem aí carga argumentativa por meio de citação. Citação de lei e mais especificamente uma lei atual do ano de 2020 em relação ao tema. Segundo a medida provisória 963/20, criada no governo Jair Bolsonaro, foram destinados 5 bilhões de reais para o financiamento da infraestrutura turística nacional, afetada pela pandemia do coronavírus. Isso demonstra a importância do turismo, visto que a economia de algumas cidades depende exclusivamente dessa vertente. Nesse sentido, evidencia-se a necessidade de debater os perfis financeiros, bem como a malha aeronáutica brasileira. Quantas cargas argumentativas fortes nós tivemos nesse parágrafo? Só essa. Claro que tem coronavírus, claro que tem governo Bolsonaro, mas forte mesmo? Só essa. Então, Gustavo, você quer dizer para mim que nesse aqui a gente teve duas cargas argumentativas, porém ambas são citações. Nesse aqui nós tivemos também duas cargas argumentativas. O problema é que uma é inválida, já que estatística não pode vir na introdução, só ao longo dos seus desenvolvimentos, que aqui nós não tivemos nenhuma carga argumentativa forte. Tivemos carga argumentativa baseada no senso comum, baseada no fato. São elementos genéricos que a maioria dos candidatos conseguiriam escrever, mas não especificou algo concreto. E você está me dizendo que nessa aqui a gente tem uma forte, certo? Exatamente. Citação de lei, inclusive lei atual sobre o tema. E você está me dizendo, Gustavo, que você me indica quantas cargas argumentativas por parágrafo? Eu indico que você escreva
de 2 a 3. 3 não é todo mundo que consegue escrever, que às vezes seu parágrafo não cabe para você aprofundar em 3. Mais 2, meu amigo, pode ter certeza que cabe, você consegue aprofundar e vai ser bom demais, não vai ter erro nenhum. Então sempre tenha bastante atenção em relação a isso. Escreveu o parágrafo? Dá uma pausa e analisa. Quantas cargas argumentativas fortes aquele meu parágrafo, seja de introdução ou de desenvolvimentos, está apresentando? Apresentou uma só? Se destacou só por um ponto? Refaça o parágrafo. Gustavo, refiz e ainda está com uma só. Refaz de novo. Refaça quantas vezes for necessário para você aprofundar em termos argumentativos. Sabe como que esse aluno, esse candidato poderia fazer para aumentar a carga argumentativa nesse parágrafo introdutório? Aqui mesmo na segunda frase, ó. Algumas cidades dependem exclusivamente do turismo. Seria bom a pessoa escrever assim, por exemplo, XYZ, e colocar a argumentação com base em exemplos concretos. Exemplos concretos de cidades brasileiras que vivem exclusivamente, economicamente, com base no turismo. Agora vamos dar uma olhada, só tirando essa cor aqui também, antes que eu me esqueça, para depois analisar outro aspecto constitutivo dessa introdução. Deixa eu ver se agora é essa. Sim, essa aqui. Essa que eu ainda não tirei, né? Essa cor do conectivo. Deixa eu tirar, só um momento. Então, colocando aqui na cor original, tirando a cor do conectivo, a mesma coisa nessa aqui. E vamos dar uma olhada na argumentação das duas. Em abril de 2017, olha, data, fato concreto, cerca de 2.000 índios se reuniram em frente ao Congresso Nacional, portando 200 caixões, para simbolizar o desrespeito e o genocídio sofridos por esse grupo étnico. Esse protesto está relacionado a um dos principais conflitos político e social no campo brasileiro, a disputa por terras entre indígenas e ruralistas. Por assim ser, é necessário analisar alguns aspectos dessa problemática, visto que as injustiças sofridas pelos nativos não se restringem a um período colonial. Dá para melhorar? Essa aqui também dá. A argumentação é caracterizada por nome de órgão. Além de nome de órgão, a gente tem a presença de uma data concreta, que não se configura alusão histórica, né? 2017 não é uma alusão histórica, mas a gente já tem data concreta, a gente tem nome de órgão aí para nós. Dá para melhorar? Dá. Dá para melhorar pegando essa segunda frase aqui e colocando uma outra carga argumentativa e tentando aprofundar nela também. Agora nesse aqui, ó. No seriado 13 Reasons Why, a personagem protagonista Hannah Baker, personagem foi por minha conta, né? A pessoa não escreveu. A protagonista Hannah Baker encontra como solução dos seus problemas, unicamente, o suicídio. Do mesmo modo, no século XXI, muitos consideram essa como uma forma de libertação, o que evidencia a urgência desse problema de saúde pública, que se alastra ao longo dos anos. Dessa forma, é importante analisar não só o contexto histórico, como também as medidas exercidas a fim de interromper essa problemática. Gustavo, qual foi a carga argumentativa? Carga argumentativa baseada em citação. Citação mais especificamente de série, em que a gente tem a série Os 13 Porquês, Os 13 Reasons Why, e nome da personagem principal, com a caracterização breve dela, personagem principal, protagonista aí para nós, Hannah Baker. E quantas cargas argumentativas fortes nessa introdução? Uma só. Lembrando que eu indico que vocês façam 2 cargas argumentativas diferentes, tanto na introdução quanto nos seus desenvolvimentos, e que vocês não se esqueçam de aprofundar nessas cargas argumentativas. Agora que a gente já viu que todas essas introduções tiveram a presença de 3 frases. Agora que a gente analisou que todas essas introduções na letra original do aluno apresentaram 6 ou 7 linhas. A gente viu que todas elas iniciaram as frases com conectivos. E que sempre dá para iniciar com por assim ser aqui se você quiser. Agora esse aqui não tem como ele ser fixo. Ele vai ser variável. Ele vai depender do contexto. Cadê aqui? Cadê? Ele vai depender do contexto que você escreveu, das informações que foram apresentadas. Agora que a gente viu que não pode vir estatística na sua introdução, que o uso de estatística é reservado aos desenvolvimentos, e que ao registrar uma estatística não basta dizer a fonte, é preciso registrar o ano de realização da pesquisa. Agora que a gente viu que eu indico aos senhores escrever 2 cargas argumentativas, tanto na introdução quanto em cada um dos seus desenvolvimentos, e deve ser aprofundada essa carga argumentativa. Agora que vocês viram tudo isso,
vamos dar uma olhada nas delimitações. Lembrando que as delimitações elas sempre vão vir na última frase da introdução. E as delimitações são duas palavras, duas expressões que resumem o que o aluno vai abordar ao longo de cada desenvolvimento. Vamos ver se em cada um desses candidatos aqui que me escreveram essas redações vieram as duas delimitações de forma clara, ou se veio uma só e aí tem que corrigir, ou se não veio nenhuma e tem que corrigir. Vamos dar uma olhada? Por assim ser, diante da potencialidade de otimização do turismo, é importante entender, olha só a delimitação 1. A ação pública a seu respeito, isso que para nós seria delimitação de número 1, até colocar em uma cor diferente para poder destacar, assim como, olha a delimitação 2, os fatores que impedem sua evolução. No primeiro parágrafo de desenvolvimento, esse aluno, esse candidato, vai analisar as ações do Estado, as ações do poder público, as ações públicas referentes ao turismo. O que o Estado tem feito que contribui ou que prejudica o turismo no território nacional? E no outro desenvolvimento, esse candidato, esse aluno vai analisar os fatores, os motivos que impedem que haja um maior índice de turismo aqui no Brasil. Delimitações bastante claras, nenhum problema. Vejamos agora as delimitações presentes na última frase dessa outra introdução. Assim, os principais fatores que contribuem para o aumento dessa problemática são: delimitação de número 1, a falta de planejamento familiar. Esse candidato, esse aluno ou essa aluna está dizendo para nós que, olha o tema, gravidez na adolescência, que a falta de um bom planejamento familiar faz com que as pessoas tenham gravidez precoce, gravidez na adolescência, antes de chegar no período da juventude ou até mesmo da fase adulta. E a outra delimitação é a falta de orientação por meio do Estado, a ausência de orientação por meio do Estado. Então, primeiro desenvolvimento, as pessoas não estão planejando ter crianças, as pessoas não conversam sobre ter filhos, e essa ausência de conversa às vezes até contribui para que haja o maior índice de nascência no Brasil e no mundo. E o outro desenvolvimento, o Estado também não está colaborando lá essas coisas, não. O Estado pode melhorar em relação a isso. Existe uma omissão estatal em relação a esse tema. É o que o aluno vai analisar. Eu, por exemplo, não colocaria enquanto delimitação essa segunda expressão não, viu? Eu acho que nesse tema, gravidez precoce, o Estado faz coisas sim. Ele dá camisinha de forma gratuita, ele tem programa aí para nós de planejamento familiar de forma gratuita. Se quiser consultar, dá para consultar. E as consultas no SUS para a questão de gravidez ou sua prevenção são até mais ágeis do que determinadas outras consultas para outros assuntos. Então, eu não colocaria isso aqui enquanto delimitação. Tem algumas delimitações que restringem a nossa argumentação. Sabe quando você chega no desenvolvimento e fala assim, poxa, não tenho mais o que colocar? Quando essa situação acontece com os senhores, você chega no desenvolvimento e não sabe mais o que escrever, isso normalmente acontece porque a sua delimitação ela foi muito restrita. Ela foi muito específica, não está algo genérico, não está algo amplo. Eu preferiria retirar. Está errado? Está de jeito nenhum. Porém, na minha forma de escrever, eu preferiria colocar outra delimitação. Agora vamos dar uma olhada nas delimitações dessa introdução aqui. Então, por enquanto foi, ação pública em relação ao turismo, ação do Estado em relação ao turismo e, além da ação do Estado em relação ao turismo, os fatores que impedem a sua evolução. No outro desenvolvimento, nós tivemos a presença de falta de planejamento familiar e falta de apoio estatal no que tange a isso. Agora vamos dar uma olhada nessa aqui, Com efeito, há impunidade, há violência sexual no Brasil em grande parte dos casos, a qual precisa ser combatida, uma vez que existe delimitação 1, a relativização do estupro. Lembrando que a gente conversou sobre relativização do estupro, que é o fato das pessoas negativarem o estupro, né? Claro que veem ele enquanto algo negativo, mas não fazem nada para reverter a situação e muitas vezes culpabilizam a vítima pela roupa que ela está vestindo, pelo horário que ela está andando e por diversos outros fatores, ao invés de culpabilizar quem realmente cometeu o ato. Então isso é a relativização. Você não acha comum, você não acha normal, você se entristece, se assusta com qualquer caso de estupro, mas você não faz nada, literalmente nada, para reverter a situação e muitas vezes culpabiliza a vítima. É uma boa delimitação. Deixa eu ver a outra. Além da dificuldade de denúncia por parte das vítimas. Isso aqui seria a delimitação de número 2. Então, no primeiro desenvolvimento, esse aluno ou essa aluna vai analisar
As pessoas que culpabilizam a vítima ao invés do agressor? As pessoas que não acham normal, mas não revertem a situação do estupro? E, em segundo plano, em segundo lugar, no terceiro parágrafo, que é o segundo parágrafo de desenvolvimento, essa pessoa vai analisar a dificuldade de denúncia por parte da vítima. Que lembrando que tanto homem quanto mulher pode ser vítima de estupro. Inclusive o índice de estupro homossexuais é um índice assustador. Só que a principal vítima continua sendo mulher heterossexual. Só que existem mulheres homossexuais e homens homossexuais são vítimas de estupro sim. E está dizendo para nós o seguinte, ainda que haja delegacia da mulher, ainda que haja programas de assistência à vítima do estupro, a denúncia é dificultosa por N motivos. Delimitações claras. Ó, cliquei em um local inadequado. Deixa eu ver aqui como é que faz para fechar. Fechou. Mas fechou e agora eu nem sei ir naquele lugar que tava. Deixa eu ver aqui. Uai, gente, agora vou ter que ir para aqui. Não sei como é que volta para aqui lá. Então agora indo para ruralista versus indígenas. Olha, por assim ser, é necessário analisar alguns aspectos dessa problemática, visto que as injustiças sofridas pelos nativos não se restringe ao período colonial. E período colonial deveria vir com P e o C maiúsculo aqui, viu? Aqui tá minúsculo, mas que tá errado. Tô só ajeitando a câmera para facilitar. Deveria vir tanto com P quanto com C maiúsculo aí para nós. Essa introdução é a única de todas, até agora, que as delimitações não ficaram claras. Quer ver? Relê comigo, olha. Por assim ser, é necessário analisar alguns aspectos dessa problemática. Aí a gente espera que as delimitações venham a partir desse visto o quê? Visto que as injustiças sofridas pelos nativos não se restringem ao período colonial. A gente entende que ela vai falar de história durante o desenvolvimento. Essa pessoa, esse aluno, esse candidato. Só que a gente não entende qual seria a outra delimitação. Então essa aqui é a única introdução até agora e que as duas delimitações não ficaram claras. A gente vê apenas uma, que é uma injustiça que ocorre tanto antigamente quanto na atualidade. Deixa eu ver isso aqui. Dessa forma, é importante analisar não só o contexto histórico, como também as medidas exercidas a fim de interromper essa problemática. Delimitação número 1, contexto histórico. Delimitação número 2, medidas exercidas com o intuito de interromper essa problemática. O tema é suicídio. No primeiro parágrafo de desenvolvimento, será feita uma abordagem histórica em relação a esse tema, e no outro desenvolvimento será feita uma abordagem em relação às medidas em torno desse tema para que possa ser amenizada a quantidade de pessoas que cometem suicídio aqui no Brasil. Delimitações claras. Agora, o que eu quero que vocês percebam comparando essas delimitações? Vamos ver o conectivo entre as delimitações. Olha, aqui a gente tem a DEL1 e separando a DEL1 da DEL2, o conectivo é assim como. Vamos ver neste cá. Aqui a gente tem a DEL1, aqui a gente tem a DEL2. Separando as delimitações, a gente tem um conectivo de adição e, nesse caso, separando as delimitações, o conectivo além, deixa eu ver aqui, evidencia-se a necessidade de debater os perfis financeiros. Isso que a gente pulou. Não, pulou não, a gente analisou, eu acho. Debater os perfis financeiros, delimitação 1, bem como, conectivo que está separando as delimitações, a malha aeronáutica brasileira, delimitação 2. Aqui é a que deu problema na delimitação. Aqui a gente tem o como também, separando a DEL1 da DEL2 e só. O que eu quero que vocês percebam em comum nesses conectivos que estão separando as delimitações? Todos, sem nenhuma exceção, desses casos que eu apresentei aqui em tela, são exemplos de conectivos de adição. O assim como é adição, cadê o outro aqui? O i é adição, o além é adição, aqui o bem como é adição, inclusive bem como é igual ao assim como. Agora aqui a gente não tem aquele problema das delimitações que a gente conversou. Aqui o como também. Então perceba que todos esses alunos, nessas introduções apresentadas aqui para vocês, eles gostaram de utilizar conectivos de soma, conectivos de adição, para poder separar as duas delimitações. Lembrando, senhores, que todas introduções devem ter tema, que é você escrever a palavra-chave do tema de forma expressa, e a palavra-chave do tema, a palavra principal do tema, que a banca repassa a você, deve vir na sua introdução antes da última frase, viu? Antes da frase que você apresenta as delimitações. Você pode escrever o tema na frase 1 ou na frase 2, ou até pegar um pouquinho do tema e escrever aqui, um outro pouquinho e colocar aqui. Mas o que não pode, e tem aluno que faz,
é escrever várias coisas aqui, uma carga argumentativa até boa, mas deixar para escrever a palavra-chave do tema só na última frase da introdução. Faz isso não, viu? Essa última frase é só para as delimitações. E para você apresentar as delimitações, você tem que ter antes apresentado o tema, viu? Então, toda introdução tem que ter o tema apresentado de forma expressa antes de chegar na última frase da introdução. A gente tem que ter, além de tema, delimitações, que são duas palavras-chave, duas expressões-chave, que resumem o que será abordado em cada um dos seus desenvolvimentos. E as delimitações, elas vêm na última frase da sua introdução. Além de tema e delimitações, tem que ter a presença de carga argumentativa. Uma carga argumentativa que vai chamar a atenção da banca corretora. Essa aqui não brilhou no sentido carga argumentativa, para que a banca corretora possa atribuir boa nota a você. Um filme, série, desenho, novela, o nome de um órgão, o nome de uma pessoa, o número de lei, o artigo dessa lei, comparação da realidade brasileira com a realidade internacional, uma alusão histórica, qualquer carga argumentativa que você se sentir mais confortável e que você lembrar de escrever naquele tema. Então, tema, delimitações, carga argumentativa e, por último, tem que ter a presença da tese. Lembrando que tese nada mais é do que um termo gourmet, um termo chique, que quer dizer a sua opinião, o seu ponto de vista em relação ao assunto. Então, você sempre tem que dizer, na introdução, a sua opinião em relação ao turismo. Por exemplo, o turismo, para esse candidato, tem aqui, ele é negligenciado e subdesenvolvido. E ele tem um potencial enorme de ser otimizado aí para nós. E assim sucessivamente. Então, cada introdução tem que ter a presença desses 4 elementos aí para nós. Tem que ter a presença do tema, a presença da tese. Lembrando que a tese, cadê aqui? Aqui, Lembrando que a tese pode vir na primeira ou na segunda frase, tanto faz. E além de tema, tese e delimitações, você fecha a sua introdução com a presença de uma excelente carga argumentativa.